Hoje eu quero falar para vocês sobre a obra Experiência do professor Benedito Nunes, importante crítico literário, filósofo, considerado filósofo da literatura pelos importantes trabalhos que desenvolveu sobre a obra de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, então Oswald de Andrade. O Benedito Nunes pode ser pensado então como um estudioso da literatura, um pensador da cultura, porque desenvolve ali no limiar a sua análise crítica na relação com a crítica literária e a filosofia, e também acerca da cultura amazônica. Eu desenvolvi um trabalho de tese de doutorado sobre o Benedito Nunes. Nele eu discuti um outro aspecto pouco conhecido sobre o Benedito Nunes, voltado para discursos que ele proferiu na universidade, e neles eu extraí uma ideia de educação, pensando aí duas categorias, o humanismo e o universalismo cultural. Então o objetivo da minha tese foi discutir a ideia de educação no contexto do pensamento do professor Benedito Nunes, a partir do seu itinerário, de seus discursos, em especial sobre educação. Daí pretendi relacionar a trajetória intelectual, o engajamento, a formação e o posicionamento do Benedito Nunes sobre essa área que não ocupa a centralidade do seu pensamento intelectual. Daí fiz uma relação entre a história intelectual e a análise do discurso, na perspectiva de analisar o corpus de 7 textos que o Benedito proferiu ao longo aí de 20 anos de trajetória na universidade. É importante também pensá-lo como um professor que teve uma atuação muito significativa, principalmente na história da Universidade Federal do Pará. Então, pretendendo compreender a ideia de educação e a circulação desse pensamento do Benedito Nunes entre esses intelectuais, pensei como é que um filósofo pode ocupar um lugar e as suas práticas discursivas podem fazer pensar uma ideia sobre educação. Daí, como é que essas ideias e essa concepção podem contribuir para uma visão mais aprofundada. Os resultados da minha pesquisa demonstraram que essa ideia de educação do professor Benedito Nunes está relacionada à concepção de transmissão da cultura e do conhecimento que seria fundamental para a atividade docente, constituído aí de práticas intelectuais, mas que fogem ao tecnicismo e ao utilitarismo. O professor Benedito Nunes escreveu ensaios e neles enfatiza uma visão de universidade com ênfase nas humanidades, capazes de abstrair, de fazer emergir um espírito universitário, no qual pode existir um humanismo alargado, possibilitando também uma formação ética e universal dos sujeitos. Uma categoria importante nesses discursos é o ensinar, aprender, como um efeito dialógico também, nas relações intersubjetivas entre gerações que transmitiriam conhecimento e que pertenceriam a uma inteligência local. Então, o Benedito Nunes vê a relevância também da construção de um conhecimento autodidata. Ele próprio aí considerado, reconhecido como autodidata. Sem dúvida, esses discursos revelam um ethos, e essa ideia de educação do Benedito Nunes está aproximada de uma noção de cultura geral, letrada, em que o regional se universaliza. Através dessa trajetória intelectual, dos seus estudos filosóficos, se pode pensar a interpretação da cultura e em lugares discursivos e atividades acadêmicas, pensar um professor que tem aí uma atividade, um posicionamento privilegiado. Então a vida filosófica, a prática docente do Benedito Nunes se coadunam, e é importante pensar que o humanismo do Benedito Nunes ocupa a centralidade dessa ideia de educação e pende para uma visão ainda essencialista da cultura, atravessada por uma perspectiva histórico-crítica. Então a universidade é esse lugar de transmissão da cultura, baseada na ideia elevada de um conhecimento universal e autodidata. Então é isso, gente. Espero ter contribuído hoje um pouquinho mais sobre o pensamento do professor Benedito Nunes.